Boa tarde, pessoal. Começando mais um Inobcast Estratégia na Mesa. Hoje nós não teremos a presença do ilustre senhor Gustavo Volpi. Conseguimos uma ajuda de peso aqui ao meu lado. Hoje, Alex Pimenta, treinador da Academia Carson Gracie Franca também. E com a presença do nosso amigo, incentivador, o que nos ajudou a começar o jiu-jitsu aqui em Franca, Rodrigo Carioca. Seja bem-vindo aí, Rodrigo. Cara, é um prazer estar aqui com a gente hoje, viu, cara? Só temos a agradecer a sua presença aqui e pedir pro pessoal ficar atento, porque aqui tem história pra caramba, a história do início do jiu-jitsu, de tudo como começou. E nada mais do que a gente tá começando com o Rodrigo, perguntar para ele como é que ele iniciou o jiu-jitsu. Lá a gente já sabe que ele veio para Franca no início da década de 90, né? Se eu estiver errado, você me corrige. E conta para nós um pouco da sua história do jiu-jitsu, como é que você foi apresentado para o jiu-jitsu lá no Rio de Janeiro, já que você é o primeiro jiu-jiteiro de Franca, né? Pode-se dizer assim, né, Rodrigo? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Fulvão. Obrigado, Alex. Grandes amigos aí, irmãos de treino, né, de tatame. E começa como grande parte das crianças brasileiras, né? Minha mãe me levou no judô. Sim. E do judô, nossa geração dos anos 80, Daniel San e o Karate Kid. Isso, exato. Tem que ir pro Karatê. E um dia na casa de um tio, lá em Niterói, em Piratininga, do lado da Terra do Tigre, sim. De Itacoatiara, isso. Meu tio fala, você luta karatê, dá um soco aqui. Na hora que eu dei o soco aqui, ele já me deu uma guilhotina com uma mão só. Pegou uma cerveja, tomou, eu preso uma guilhotina com 12 anos de idade. Mas foi meu karatê, né, cara? Exato. E que isso, tio? Falou, cara, esse aqui é jiu-jitsu. Olha isso aí, então, cara. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 12. Olha, anos. cara. Desculpa, eu tinha 9. Isso aí bem antes de começar o jiu-jitsu aparecer no Brasil, se aparecer para tudo, né? Falando de 1987. Olha isso aí, cara. Tá? 86, na verdade. Eu sou de 78. Então, olha, cara. Por ali, 85, 86. Aí com... Desculpa, 9 anos, 89. Aí, cara, eu olhei e falei, peraí, né? Deixa eu ir atrás disso, porque eu treino há 2, 3 anos, cara. O cara em 1 segundo me pega aqui e me imobiliza, tô indo no caminho errado. Então, eu tive a sorte de ter um tio que era faixa preta de jiu-jitsu, do Valdemar Santana, olha que era só, discípulo do Hélio, e depois virou adversário. E a 3 quarteirões da minha casa, a Academia Gracie, que eles chamam de casa, que foi logo quando o Carlinhos e o Halls se separaram de Copacabana, que era o Carson e o Halls. Isso. E quando o Carlinhos foi para Barra, eu peguei a primeira turma da Barra, que não era nem na Espaço Vital, que é onde eles estão até hoje. Foi no início mesmo, né? Na primeira academia que eles abriram na Barra, né? E era na Olegário Maciel. E quem me dava aula era o Zé Leão Teixeira, que até hoje é referência. É o maior nome do jiu-jitsu infantil hoje, né, cara? Exatamente, ele está na Gávea já há muitos anos, mas ele era um dos professores da Academia Gracie. O Jean-Jacques Machado, que tem a questão dos dedos, né? Porque é um vencedor. Caramba, ele é a prova mesmo que não existe nada, né? O jiu-jitsu se adapta à pessoa, né, cara? Totalmente. E é que é mais legal, todo mundo tira ele como um deficiente, ele se diz um cara mais sortudo do mundo. Porque ele falou que a doença que ele tem foi alguma coisinha que pegou ele na barriga da mãe dele. Na formação mesmo, né? Soltou dentro do útero. E ele falou, do meu corpo inteiro, pegar só na ponta de 3 dedos, tá ótimo. Eu dei sorte pra caramba. Olha a mentalidade. Sim. Mentalidade de campeão, né, cara? De vencedor, exato. Exatamente. E o Roger Machado, que é um dos mais novos dos irmãos Machado. Então foi uma geração que criança, eu faixa amarela, vim laranja pra cá, mas tinha um Ryan logo na sequência, tinha o Enzo de azul, de roxa, Big Head, gordo. Sim. Caras que com 20 e poucos anos já foram os primeiros campeões mundiais. Cara, olha só a possibilidade que o Rodrigo tinha. Exato. Não, a gente que conhece esses nomes fala, meu Deus do céu, cara. Não, cara, você tá louco. No jiu-jitsu, não estou falando que seria campeão mundial, mas eu seria dessa geração. Pelo menos os meus colegas de treino seriam esses caras. Sim, olha, cara. E aí mudamos pra cá. Uma coisa que assim, que nem você está falando, esses nomes aí, eu acho que fico triste que essa nova geração não procura pesquisar quem são esses caras, cara. Sabe, eles não têm conhecimento quem que foi gordo, gordinho. Exato. O Fulvio falou, quem é das antigas, pratica jiu-jitsu há 30 anos para mais, tem noção, mais ou menos, do privilégio que foi
ter participado dessa. Caramba, você tá essa louco. Só os nomes que você falou e a gente já fica, cara, olha só a possibilidade que teve, né? Exato. E aí viemos para Franca, chegamos aqui, não tinha. Vocês chegaram aqui em Franca em que data? Em 90, 1990. Então eu já tinha 3 anos e pouco de jiu-jitsu, já era faixa laranja. Não tinha jiu-jitsu por aqui, eu lembro de andar nas academias com meu pai. Eu tenho até um episódio engraçado que a gente fez full contact. O Tom, foi onde eu conheci o Tom. Sim. E o Vinição perguntou quem treinava. Alguém treinasse chão, porque o full contact soco, chute, né? É o strike. Sim, né? exato. E eu levantei a mão, o Tom levantou a mão. Claro que ele falou pra treinar comigo, né? Vou treinar com o Tom. O Vinição é o irmão do Demetrius, cara. Jogador de basquete. No exercício, gente finíssima, cara. E aí a gente fez um treino ali de chão. E depois ele fez treino de chão com o Tom. E na sequência, 0. Não existiu mais jiu-jitsu. Quando eu tinha 17 anos, o Tom me traz o Marcelo Giltze pra cá. Sim, em 1995 isso. É isso aí. É. Exatamente. E aí o Marcelinho namorava uma menina daqui. E já era campeão. Era um cara muito bom de jiu-jitsu. Aluno do Ryan também, ele, né? Originalmente do Orlando Saraiva. Sim. Depois ele foi pra China, que ele lutava boxe chinês, ficou 2 anos na China. Quando ele voltou, muito malandro também, ele foi pra China com faixa marrom, do Orlando Saraiva. Ele voltou e falou assim, já que eu tô 2 anos fora do circuito, eu vou voltar de azul. Ele se auto... Não é possível, cara. Então ele ganhava tudo de azul, ele era o faixa marrom, lutando E de azul. ninguém nunca foi questionar isso daí, cara? Na época não tinha federação. Verdade. Ah, Eu acho, se eu não me engano, nessa época eu acho... da gente. Exatamente. Eu acho que, se eu não me engano, tinha só a Federação Paulista de Jiu-Jitsu, que era do Otávio de Almeida, lá em São Paulo. E daquele jeito. Desse exato, jeito exato, aí. exato. Que faixa C é? Azul. Ah, então tá, azul. Tá? Ai. E aí o Marcelinho dava aula de sexta, sábado e domingo pra gente. E a gente treinava no chão, cara. Não tinha tatame. Não tem a tampa Era no do piso, joelho né, até cara? hoje, lá no Valdir. Em cima da esquina cara. tinha Casa de Tintas. né? Exato. Na Avenida Brasil. Avenida Brasil. Então eu já arranquei a tampa do joelho ali treinando no chão. Não tinha tatame. Porque eu acho que não tinha. Quando o Valdir dava aula lá, não tinha feito tatame ainda. Depois que veio o jiu-jitsu, que começou a colocar aquele tatame de raspa, né? E dali virou. Caramba, Não cara. tinha kimono. E eu lembro de ir lá Olha no isso Espaço aí, Vital, voltei na minha academia antiga, comprei um kimono, cheguei em janeiro, falei, opa, agora eu tenho. Pra treinar. O Marcelinho foi embora. Falei, fiquei sem jiu-jitsu de novo. Uhum. Só que nesse meio tempo, de finalzinho do ano, foi aí onde eu conheci o Alex. O Manimal veio pra França, Sim. devia ser tipo outubro ou novembro, trouxe o Iaro, e eu lembro de um desafio que ele fez. Ele trouxe um faixa roxa forte, cara, uma menina. Ele veio com 3 alunos. E era na academia do André, do Karatê, ali na Hélio Palermo. Sim, Armazém do Esporte. Armazém Foi do onde a gente Esporte. começou lá. Isso aí, Em frente ao Janjão. Ali mesmo. E ali eu cheguei e eu lembro do Alex fazendo uma demonstração. Você vai lembrar disso. Que o Manuel falou assim, pô, se tiver alguém aqui, ó, vem aqui, derruba... Cara, era padrão. Era uma loucura padrão, né, cara? Alex foi, cara, e me deu uma gravata de porteiro. Ficou uns 5 minutos, claro. Depois foi, saiu e fez o serviço. Mas eu já olhei e falei, opa. Aí voltei na outra semana, o Marcelinho não veio mais. E falei, ô Yaro, tô com sua faixa laranja da Barra Gracie, já tem alguns anos que eu não treino. Aí ele falou, então faz um treino com aquele cara ali. Eu falei, porra, o Alex. De novo, não é possível. Ficou 5 minutos agarrando faixa roxa. Primeiro, o que eu fui falar, cara? Acho que era faixa branca, segundo grau. Era. 6 meses. Cara, ele me deu uma canseira. Não, fizemos um... Cara, mas assim, Aí ele me deu a verde naquele dia. Era muito desse jeito, né, cara? 16 ou 17 eu tinha. Falou, não, pode vir de faixa verde. Aí, beleza. Tá bom, me deu a faixa verde e comecei a treinar. E o Alex era o primeiro aluno. Era. Mais antigo, mais dedicado, né? E aí foi história. Aí entrei, aí você chegou, aí foi. chegou todo mundo. Aí dos 17 aos 24, 25 é aquilo que nós vivemos ali. Não, cara, muita era vontade, né? exato. Pouco conhecimento. Muita vontade de se provar, de mostrar que a gente sabia alguma coisa, que a gente estava na linha de frente do jiu-jitsu, que eram os pioneiros na arte marcial aqui em Franca, e nós tivemos que desbravar muito dessas coisas aqui, né, Alex? Então, a gente sentiu muito isso daí, né? O Iaro veio pra cá, ele era faixa azul, né, cara? Sim. Era um faixa azul Sim. de 67 quilos, que dava aula pra nós. Né? Ele veio de azul, né? Depois eu acho que ele voltou pro Rio de Janeiro, acho que conquistou o vice-campeonato carioca lá, um animal deu a faixa roxa pra ele, ele retornou a Franca,
E nisso começou, né? Muito corajoso, fez vale É. tudo com 5 anos de jiu-jitsu, faixa roxa de jiu-jitsu, Sim, sim. categoria aberta. Eu tava lá, foi em Poços de Sim, Caldas. sim. Muito bacana. O Alex foi com ele, né? Dessa vez o Alex foi com ele. E até engraçado, a gente, se o Alex puxar e lembrar isso daí, teve uma outra vez, se eu não me engano, em 2003, cara, a gente foi lá lutar um campeonato lá em Poços de Caldas, que tava tendo até um curso da educação física lá, que eu fiz até quando eu tava cursando a faculdade, que é o ENAF, e a gente foi treinar lá, e eu acabei fazendo a última luta final do campeonato lá, justamente com um cara que ganhou do Iaro no Vale Tudo, né? E o cara tinha até um olho de vidro lá, e o Alex falou que eu cutuquei o olho do cara, né? Que eu cutuquei o olho do cara e tirei o olho dele, eu teve que parar pro cara encaixar o olho de novo. A gente gostava demais. A gente Gostava, cara. Exato, 17, exato. 18 anos, a intensidade, Não, os era... desejos da Sim, juventude cara, são sim. elevados a... Eu tenho uma lembrança, por exemplo, de em São Paulo, sair daqui 5 horas da tarde, ainda aluno do Marcelinho, viu? Antes de Sim. começar com o Iaro. Sair daqui 5 da tarde, uma sexta-feira, chegar no ginásio da Portuguesa, lá no Canindé, às 9, assistir um brasileiro de Vale Tudo. De Vale Tudo. Tinha, sei lá, 30 e tantas lutas. Nossa. Marcelinho por 2 vezes foi campeão. Foi. Saí de lá meia-noite e meia, 5 da manhã, eu tava lavando o rosto em Batatais, onde ainda passava ali O pelo ônibus posto. ali é. De carro eu fui, Cara, lavando o rosto para terminar de chegar em casa. Tinha dado 8 horas de carro e 30. era... Para assistir 30 lutas. Exato, olha Mas só, voltei cara. assim, caramba. Não, pra nós, é porque hoje em dia a gente às vezes conta essas histórias assim na academia, a molecada não tem dimensão do que era isso pra nós, né? Porque hoje com acesso à informação, telefone, isso, aquilo, todo mundo já tem muito mais fácil. E assim, a gente tá falando da molecada que não sabe das histórias e tal, eu acho que vai muito na gente agora começar a fomentar essas pesquisas e às vezes até exigir que eles nos tragam o máximo de informação possível, porque a informação tá na internet, cara, é só buscar lá e começar a correr para saber quem foram os primeiros a dar aula aqui em Franca, quem foram os primeiros no jiu-jitsu que começou a espalhar, porque é interessante, assim, se você não tem noção do que você tá fazendo, a história, essas coisas, como é que você vai conseguir continuar para frente ali, né? Almejar alguma coisa, conquistar alguma coisa. E conta pra nós, assim, você chegou a disputar outros campeonatos no início das faixas, fora de Franca, como é que eram as histórias? Porque o engraçado que a gente lembra, e a gente encontra nas resenhas do jiu-jitsu lá, é as histórias não só das lutas em si, mas o caminho que a gente fazia, o tanto que era engraçado, o tanto que a gente ria, cara. Eu me lembro uma vez que foi o único campeonato que eu não consegui ir com vocês lutar lá, que foi quando a FESP, a Federação do Estado de São Paulo, começou. Foi em Marília, Alex? Foi em Marília? Acho que era um São Paulo Open, parece. Eu acho que 3, 4 dias antes, fui treinar com o Bad Boy na academia lá, apertei ele demais, trinquei minha costela, tava inscrito, não fui, vocês foram lá. Conta pra nós essa história aí, que eu não participei desse evento. Cara. Nós começamos a aquecer 8 horas da manhã e foi lutar 8 horas da noite. Cara, era padrão mesmo, né, velho? Era muita loucura, Sem comer, que você não sabia qual que você lutar. Exato, cara. Esse não foi o primeiro que nós saímos de Franca. O primeiro que nós saímos de Franca, nós fomos para Ribeirão, mas foi a mesma coisa. Você acorda às 5h30 da manhã, chega em Ribeirão às 7h30, 8 horas, começa a fazer polichinelo. Nossa, daqui a pouco te chamam, quando às 11 da manhã você já tá passando mal de fome. Você levou uma banana só para comer, não tinha. Sabia, não tinha estrutura, não tinha organização, era tudo feito na hora, as chaves eram organizadas na hora, era tudo uma loucura, né, cara? Já Marília já foi mais organizado, porque era FESP, né? Exato. Então foram Ribeirão, vamos dizer, academias de todo o estado, então já foi uma coisa mais organizada. Mas essa que você perguntou lembra de uma antiga? Aquela que tem a foto do Jacão essa daí. É Marília. Essa é Marília. Mas eu tenho uma mais antiga, e não porque eu tô ficando velho, porque eu comecei cedo, vamos deixar isso claro. Copa Atlântico Sul, cara. Você sabe quem que é Atlântico Sul? Sei. Joe Moreira, que lutou no UFC. Sim. O Joe Moreira fazia a Copa Atlântico Sul. Numa época que nem no Rio de Janeiro existiam federações ainda. Tô falando de 80 e pouco. Caramba, exato. Eu lembro de uma situação específica que eu cheguei lá, não tinha luta pra mim. Faixa amarela ou laranja, sei lá, 12 anos, tantos quilos. E só tinha uma opção. Eu era amarela. Ou lutava com o Pedro, lembrei agora, que era um amigo meu, faixa laranja, que me escovava. ou tinha um gordinho ali pra falar, gordinho, bem maior que eu. Com o Pedro não dá, meu parceiro me bate. Vamos tentar o gordinho. O gordinho puxou pra guarda, aí eu finalizei numa situação que não existe. Pelo menos hoje não existe. Que eu dei um maçapão nele,
de dentro da guarda. Aham. E Na hora da passagem. na hora da passagem, eu peguei aquela gola, era o que tinha pra mim, eu falei, vou com tudo aqui, o gordinho bateu, levantaram o meu braço, saí campeão da Copa Atlântico Sul, feliz da vida. Ah, Mas assim, uma coisa de criança, não tinha a menor exato, ideia cara. do que eu estava fazendo. Hoje, a gente que acompanha os podcasts, o pessoal das antigas, essa galera dessa primeira geração, lembrando da Copa Atlântico Sul, de faixa marrom, roxa, preta, eu falo, pô, cara, peraí, eu brinquei também. Exato. É, Eu era uma exato, criança, iniciou ali, faixa amarela, lutando com o maior. Caramba. E esses eventos eram lá no Eu Tijuca? tava Era no esse- Tijuca Tênis Clube também? Esse foi no Atlântico Sul, era um condomínio. Um condomínio que tem ali na tá. Barra, na Cernobetiba. Então ali Uhum. era o... E eu não tinha noção disso, entende? O mais legal é Sim, isso. cara. Eu era só um garoto de 12 anos indo lutar no campeonato de jiu-jitsu. E hoje eu vejo os caras que são os nossos ídolos. Eu acho que você fala dessa meninada hoje, não tem noção, é que os heróis, a galera gosta de anime, Sim, gosta exato, de Marvel, exato. de DC, eles gostam de heróis. Esses caras eram os nossos É. heróis. É. E a gente ia lutar. Era muito, né, Quando cara? a gente ia lutar, o sentimento que eu tinha, que eu tenho certeza que vocês tinham, era esse. Eu tô indo participar, tô indo lutar do lado dos meus heróis. E às vezes até contra, né? Exatamente, Você falou, se ele estreia numa faixa Exatamente, exatamente. Não foi o cachorrinho, não? Não, estreiei na Gabriel marrom, Vela, Gabriel você tá Vela, louco. campeão Tá no brasileiro. Exato, exato, cara. Como é que faz? Peraí, eu tava lutando com o cara É. no passado. Então, hoje a gente tem essa dimensão do privilégio, né, cara? Sim, Que sim. foi, teve... eu brinco muito com a molecada lá, diferente da nossa época, hoje a procura da criançada pelo jiu-jitsu, pelas famílias, a procura do jiu-jitsu é muito grande. Então, aqueles que são menores, eu começo, a primeira frase que eu falo pros meninos é o seguinte, ó, o que a gente faz aqui é treinamento pra ser super-herói, viu, cara? O treinamento pra ser super-herói. Então, pegando um fio desse, a gente lutava pra tentar, tô fazendo a mesma arte que os meus heróis ali estão fazendo. Então, eu tento colocar isso aí porque hoje é muito ligado a esse tipo de coisa, né? E você consegue puxar. Exato, garoto, cara, faixa exato. amarela, laranja, olhar um faixa preta, é um super-herói. Exato, Eu quero ser cara. quando crescer. É isso aí, cara. Ó, e assim, o que você me fala uma coisa, assim, porque a gente prega muito isso daí, às vezes, eu tava até ontem explicando a passagem de aula, a passagem de guarda, que é a primeira que a gente aprende no jiu-jitsu lá, e o Gabriel, que tava fazendo um personal fight com o Alex do lado lá, tava escutando eu falar, e depois quando eu cheguei pra ele, ele falou, Fuf, cara, faz 2 anos que eu tô aqui, e o que você falou aquele dia, há 2 anos atrás, você tá repetindo agora. Agora eu consigo entender os detalhes do tanto que você fala. Porque, na verdade, conforme vai passando o tempo, você vai conseguir enxergar, cara, uns detalhezinhos daquela fala que a gente repete, que às vezes... Porque a gente fala que a arte marcial, a repetição se chega à perfeição, né? Então a gente tem mais porque tem que fazer para conseguir chegar à perfeição. Aí ele falou, hoje eu consegui entender, cara, cada palavra que você fala em cima disso aí. E em cima disso daí, o que você acha que o jiu-jitsu trouxe para você, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, cara? Porque a gente gosta muito de frisar isso aí, que o jiu-jitsu, a arte marcial, não é só mais a parte física, não é só mais a parte de luta, né, cara? Hoje em dia, antes de começar, a gente estava conversando aqui, o tanto que o jiu-jitsu engrandeceu as nossas vidas em relação a isso, cara, em saber lidar com situações que até então, para as pessoas que não são praticantes do jiu-jitsu, sentem dificuldade em realizar, né? Você tocou num ponto interessante. Primeiro porque, quando nós fazíamos, o jiu-jitsu ele era marginalizado. Exato. A gente estava falando em off isso aí. Perfeito. Então, ter continuado no jiu-jitsu, apesar de que hoje é legal o jiu-jitsu. Oh, demais, é verdade. Hoje, assim como o seu aluno, 2 anos depois, entendeu o que você vem há 2 anos falando para ele, a sociedade, as pessoas de uma forma geral, já entenderam que aquele jiu-jitsu da década de 90, dos brigões, dos pitbull, aquilo ali acabou. Aquilo ali era uma exceção, uma minoria, não representava. Eu acho que todo o início é assim, né, cara? Até a pessoa conseguir ver a maturidade do negócio, né? Então, e vai se reconhecendo também, né? Uma vez eu ouvi uma frase que o cara falou assim, o jiu-jitsu é uma vítima da sua eficiência. Aquele menino magrinho, que apanhava na escola, sofria bullying, 13, 14, 15 anos. Conhece jiu-jitsu. Jiu-jitsu você aprende muito rápido. Exato. São 5 aulas ali. Você derrubou, mediu distância, cinturou, derrubou, montou, você finaliza. Exato. Qualquer um em 5 aulas tem muita vantagem sobre um leigo. Aí esse mesmo menino chegava lá no Picanha com 17 anos, tomava 2 cervejas, você pisava no pé dele sem querer. Agora ninguém pisa no meu pé, não.
Que agora Fora que ele lembrava, né, dos moleques que sacaneou ele na escola a vida inteira, ele fala, cara, agora é minha vez, cara. Deixa eu mostrar pra esses caras que eu sei, né, cara? O jiu-jitsu é uma vítima da sua própria Sim, eficiência. sim. Então, esse é o lado ruim, negativo, lá atrás. Hoje, a impressão que eu tenho é que a filosofia por trás do jiu-jitsu, a origem marcial, oriental, a própria família Gracie ela abrasileirou o jiu-jitsu, né, cara? Ela trouxe o jiu-jitsu, o japonês ali, para adequou a cultura. Exato, brasileiro, né? Mas ela a gente fala, por exemplo, se você tem um filho, eu gosto de falar muito isso, ele acalma o valente e dá voz ao fraco. Exato, perfeito. Então, seu filho é muito tímido, introspectivo, põe no jiu-jitsu, a postura dele melhora, o tom de voz melhora, ele sabe que ele tem segurança para se estar nos lugares, para se expressar com o que ele entende como a sua verdade. E quando ele é galo demais ou afoito demais, o jiu-jitsu também dá aquela acalmada naquele ânimo que ele vê que ali ele tem que respeitar. Então, na minha vida, eu acho isso, cara, essa filosofia do ego, de segura o ego. Você pode mentir pros outros, mas se você luta jiu-jitsu, você não mente pra você. Não tem jeito. Você sabe quem é você. Em 10 minutos numa luta de jiu-jitsu, você passa por todas as emoções básicas que o ser humano tem. Você sente medo, você sente alegria, você sente tristeza, você sente raiva, entre outras sensações ali. Tem muita mais filosofia numa luta de jiu-jitsu do que na maioria das faculdades ali. É meio que uma catarse da vida. Às vezes você ganha uma luta, mas só você sabe que você quase perdeu. Sim, o medo que você passou, ou a raiva por perder uma posição, ou a alegria por ter tentado fazer algo e ter conseguido. Não, e assim, isso na verdade, ocorre com todos nós, todos os dias, na hora do treino. Tudo que você falou, isso aí é verdade. A gente passa por tudo dentro dos 10 minutos. Então, por isso que a gente foca muito e passa bastante para os alunos, para as famílias, o tão importante que é o jiu-jitsu para saber lidar com esse tipo de situação. Porque o que a gente passa hoje no nosso dia a dia, na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, é mais ou menos isso daí, né? E uma vez eu vi você falando uma coisa, naqueles treinos de sábado, cara. Pô, subir aquela escadinha no sábado... Era pesado. Tem que ter coragem. Eu, pelo menos, eu subi aquilo ali, primeiro você sente o cheiro. Nossa, na hora que você entrava na porta, barulhos. De repente, quando você vê, você fala, eu não devia ter feito mesmo. Só que aí no outro sábado você volta. Tava de novo, esse é o problema. Exato. Mas por que eu estou fazendo essa analogia? É um ambiente hostil? São homens e mulheres trocando força, um tentando submeter o outro, mas a vida é hostil de vez em quando. Lógico, cara, lógico. Ou a maior parte das vezes. Porém, num ambiente controlado, com regras e principalmente respeito. Porque nós colocamos a nossa integridade na mão do outro. Quando eu faço uma luta com você, se não existir um respeito por ambas as partes, você me apaga, você quebra meu braço. Exatamente. Então, toda vez a gente tem essa possibilidade de fazer isso, né, cara? E o legal é isso, né? Respeitoso ambiente que eu me sinto à vontade em usar 100% da minha força, da minha técnica, da minha energia para tentar subjugar você. E você do mesmo jeito. E no final, aquele abraço, valeu, obrigado, sim, cara. Como é que você pegou meu braço ali? Pô, explica aquela posição para mim. Sim, aí vai a resenha. Aí tem uma troca, o companheirismo, a evolução, porque o ganhar e perder é pro resto da vida. Se for botar jiu-jitsu achando que vai ganhar, nem começa. Não, exato. Você vai perder mais do que você ganha. Senão você tá no lugar errado, né? Isso aí. Salvo o Fúvio, né? Até parece. Mas você vai perder mais do que ganha. E é aí que tá. E é onde mais te ensina. A gente sempre fala muito isso. A derrota te ensina muito mais do que a vitória, porque ela faz você fazer uma análise de tudo que você passou, de tudo aquilo que você pode melhorar, do que você pode estar se organizando, que você pode antecipar. Eu gosto de falar muito para meus alunos que o jiu-jitsu, a gente, lutador de jiu-jitsu, praticante do jiu-jitsu, a gente está sempre alguns segundos na frente dos outros. A gente consegue fazer uma análise do que é que você pode ou não pode fazer. A partir do momento que a gente pega no kimono do adversário, você já sente se o cara tem força, se o cara não tem força, como é que vai ser. A gente já sabe mais ou menos como é que vai se dar ali a luta, não é mesmo, Alex? E você consegue levar o jiu-jitsu fora do esporte do jiu-jitsu. Não é só versão lá fora. Sua filha, que é atleta. Eu aposto que você consegue orientar ela muita coisa que você passou
pelo jiu-jitsu no esporte dela, que ela é escala. Eu tenho 2 exemplos só essa semana na minha casa. Sou um cara que o objetivo da minha vida é ser o melhor parceiro, o melhor marido que a Lilian pode ter e o melhor pai que a Bel e a Cecília podem ter. Então, tudo que a gente pode de leitura, de viagem, de estudo, de esporte, de alimentação, estava no nutrólogo, a mais velha agora, e tá no shape a garota. Cara, mas é interessada, né, cara? Lá em cima, exato. Para estar melhor que a saúde dela puder estar. Ontem eu fui pegar lá na academia, ela falou, papai, consegui treinar 25 minutos. Eu falei, por quê? Porque entre uma aula de matemática e uma aula de inglês, só deu para eu vir na academia e fazer 25 minutos cada. Eu falei, esse é o treino que vale. É isso mesmo. Porque na semana que você tá tranquila, sem prova, você vem 3, 4 vezes por semana, eu também vou. Agora, entre uma aula de matemática, uma aula de inglês, depois de ter estudado 6 horas de manhã, eu ia fazer 25 minutos cada. É isso aí. É isso aí. E você lembrou, a minha caçula é escaladora federada, da Federação Paulista de Escalada. Até o ano passado, a gente estava conversando em off ali, ela competia no Sub-12. 6 competições, 6 medalhas. Primeiro, segundo, terceiro, sempre beliscava. Sempre pódio, Sempre. Mês passado o treinador me chamou e falou, ela virou de categoria, ela é Sub-15. Essa é a primeira notícia ruim. Aí a segunda, as 2 melhores do Brasil são do Sub-15. Pode falar a palavra. Ou seja, o sarrafo já começou a subir, né? E como diz o ditado, quando chove merda, não pega garoa. E o tipo de competição mudou, porque antigamente ela podia fazer 40 vias, escolher durante 2 horas quais das 40 ela conseguia, e as melhores pontuações ela faria. Agora não, ela só tem as 8 mais difíceis. Ou seja, a chance de vitória dela agora foi lá para baixo. Sub-15 é um menino de 12, as 2 melhores do país na categoria, e não tem mais 40 chances, tem só 8 das piores. Foi no campeonato. Dificulta cada vez mais, né? Ela foi, sabendo que não ia ganhar nada. Porque na vida a gente não sabe que vai ganhar. Exato. Não vai. Ir lá pegar medalha eu também vou, Sim. não vai. Postar no Instagram, nem Instagram ela tem. Agora, ir sabendo que vai competir com as melhores do Brasil, com 3 anos a mais que ela, mas vai para quê? Para se testar. Vai para segurar o medo, vai para ver a autoestima, para ver a coragem. Isso é que vai. A medalha é consequência, se vier, veio. Mas para fazer o seu melhor. Eu acho o esporte, sim, lógico que é, cara. Principalmente o jiu-jitsu, ele traz isso. Por ser uma luta muito física, você sabe o seu limite. Tanto na parte de ir além, conseguir superar, e o jiu-jitsu é uma coisa muito legal. É a única arte marcial que você tem a chance de desistir. Porque no boxe te dá essa opção. Soco, você cai. Exato. Eu tomei um nocaute. O mérito foi do seu. No judô você toma uma queda perfeita. Tomei um ippon. O mérito foi seu que me deu. Agora o jiu-jitsu não, você tem que dizer assim, ó. Tem que dizer assim, exato. Desisto. Isso pro se submeter. Pra gente que lutou a vida inteira, sabe o tanto que é difícil, cara. Se você, sabe, deu, perdi, você tem que falar. Ou bater, sinalizar. Tem uma simbologia que demais. Eu não sei explicar. Não, ainda... sabe, o quanto essa simbologia do ter que desistir pela sua integridade física e pela regra te obrigam a ter. A gente fala muito isso daí, né, Ser obrigado a ter humildade. Se você não quiser não quebrar teu braço, não te apagar, exatamente. Ele te obriga a ser humilde, cara. Não é verdade? Demais. A gente fala muito isso aí. O jiu-jitsu é a única dos esportes, artes marciais aí que você tem a opção. E você que é o senhor da sua situação. Vai você, desistir ou não desistir, não é mesmo, Alex? Então, a gente tem muito isso daí, cara. E a gente vê, na verdade, hoje em dia, para onde é que está caminhando, e às vezes a gente fica meio preocupado com onde a sociedade está se movendo, mas na contramão disso aí, cara, a procura que a gente está tendo na academia hoje é muito maior, e a gente fica feliz, porque por mais difícil que esteja hoje, por mais diferente geração que vem hoje da nossa, ainda tem os remanescentes que são iguais a nós lá. Na academia tá cheio, né, Alex? Desses meninos que têm a mesma vontade, que tem a mesma, que estão pesquisando, a gente tava falando assim, já tem gente que tá. Por exemplo, tem um menino lá que a gente não vai falar não, pra não ficar muito... quando ele entrou lá, eu e o Sandrinho ficava olhando e falava, cara, nossa, esse daquele que se ficar aqui vai porque foi na marra. E a gente pega no pé, cara, pega no pé dos adultos. E de uma hora pra outra, cara, ele virou a chave.
mas de uma tal forma, cara, que tanto eu quanto ele ficou assim, abismado, né? Aí eu fui perguntar, ô, o que tá acontecendo? Ele falou, tô pesquisando na internet, tô olhando como é que faz pra dar omoplata, triângulo, sem a gente ter nenhuma vez mostrado pra ele, cara. Então, a felicidade nossa é que ainda tem alguns remanescentes da nossa geração que pensam iguais a nós e tá lá em busca disso daí. E eu noto que são iguaizinhos a nós, cara. Estão lá para se superar, estão para tentar buscar o seu lugar ao sol ali, né? Para tentar, sabe, se desenvolver e tal. E tá desenvolvendo de uma tal forma, cara. Isso dá uma alegria na gente tão grande, cara, que às vezes é até complicado a gente expressar isso aí, né, Alex? É isso aí. Você falou uma coisa interessante, porque hoje existe muito o debate entre o old school e o mundo atual. Sim, sim. E se a gente sair desse do que é melhor é relativo, melhor, pior. Mas olha a nossa época. Eu lembro de ir para o Rio de Janeiro, com minha família de lá, pontualmente eu ia no animal, conseguia uma posição e eu chegava na academia e aí, estava ali, vem cá. Deixa eu mostrar pra vocês, O Alex pegava um ônibus, ia 2 meses depois, passava uma semana, voltava. O Alex aparecia, pelo amor de Deus. Todo mundo ia lá, né, cara, pra tentar isso tirar com um. a gente. Exato. Serviços, Sim. Magazine, eu já deixava reservada ali na. Uma fita VHS valia ouro. Exato. Então, a impressão que eu tenho é que tem o que nós tivemos, essa vontade que esse homem tem, com as informações que ele consegue ter hoje no YouTube, Sim. no Instagram, nas redes sociais. Então não é um ou outro, né? O ideal seria um e outro. Ele ter essa vontade que a gente tinha, mas ter a oportunidade de aonde ele tiver, se ele tiver com um aparelho celular na mão, ele precisa uma posição de diferentes ângulos, de escolas diferentes, determinada escola. Atletas diferentes, sim, Se você é grande e pesado, mas se você for leve, você põe a mão do outro lado. O jiu-jitsu tem esse xadrez, né? Tem. Ele se adequa ao seu biotipo, ao meu biotipo, ao biotipo do Alex. E além do que, por exemplo, eu lembro quantos lugares, eu vim pensando um pouco, né, das antigas histórias, quantos lugares o jiu-jitsu te leva. Então não é só você ter a informação online da posição. Aonde você chegar, que você é do jiu-jitsu, você é bem-vindo. Sim. Eu tive a oportunidade de morar no Sul durante 2 anos, 2 meses, passei 2 meses ali, uma pequena temporada, treinei todo dia. Eu fiz intercâmbio em Michigan uma vez, um estágio de trabalho, fiquei 40 dias, eu treinei todos os 40 dias lá. Abre muitas portas mesmo, né, cara? Fui para Curitiba ano passado, fui lá, fui treinar com o Alex, ia para o Rio de Janeiro, você levou um kimono, chegou na humildade de chegar exatamente. Senão a visita pode ser você já desagradável. Vai ser desagradável. As portas estão abertas para todo tipo, né, cara? Você chegar. Exatamente, saiba chegar. Você vai fazer irmão ali, vai fazer amigo. Vai ter. Sempre, né, cara? Abre muitas portas, isso é verdade. Imagina um menino como hoje, esse seu aluno. Ele tem esse espírito. Ele tem essa possibilidade de onde ele estiver com o kimoninho, sabendo chegar, ele vai ter treino. Ele ainda tem uma rede social no YouTube para tirar todas as dúvidas que ele tem. Poxa, como é que é ruim? Não, você tá doido, cara. Mas desde que não perca o princípio, né? Sim, o jiu-jitsu tem muito. Né? Você falou os tudo. princípios e os valores que vieram lá de trás, aí esse excesso de informação pode ser ruim também. Cara, então. E assim, para quem não conhece o Rodrigo e tal, a gente teve várias oportunidades de viajar junto e assistir campeonato. Conta um pouco como é que foi aquele campeonato em Campinas que a gente foi lá, eu, você, o Alex, o Foi no ano de 2000. Foi, 2099. Nós fomos no primeiro, foi no mesmo ano. Foi. Eu fui no segundo com vocês, no primeiro eu não fui. E no segundo eu não fui. Caramba. Só que no segundo... é verdade, o segundo foi o Adriano. Ali foi uma constelação, era um encontro de estrelas ali. Né, cara? Talvez só naquele ADCC que nós fomos depois do Ibirapuera. Sim, o de 2000, né? Aí já foi uma coisa internacional, atletas. Foi o primeiro, né, cara? Foi o primeiro, fora de Abu Dhabi, né? Ali foi um outro patamar, uma outra prateleira. Mas falando nível Brasil,
Não tinha campeonato. Não, aquele áudio. Que consiga esse. Até porque deram dinheiro, né, cara? Que era uma coisa rara. Nossa. Que a gente lutava pelo quê? Pela medalhinha e um valeu, né? Exato. Parabéns aí, campeão. O importante era a gente chegar aqui em Franca com a medalha na mão. Não tinha nem como você postar nada. Às vezes o cara andava com a medalha no bolso, postar pros amigos, ó, fui campeão lá em tal lugar. Era desse jeito, né? A gente lutava por um valeu. Se eu não me engano, esse áudio com dois que a gente foi, eu, você, o Edinho e o Adriano, a gente teve a oportunidade de encontrar o Carson Grace lá. Tava lá. O carro quebrou, exato. A gente quase trouxe ele pra cá. Os caras ficaram todo mundo no alojamento lá, jogaram purpurina um no outro, ficou todo mundo, você lembra? O cara lembra, todo mundo cheio de purpurina. O sargento lutou quase, sim, foi. Ali foi meio roubado. Chutou a lata de lixo lá. O cachorrão, a luta dele, né? Foi. A luta polêmica. Cachorrão Daniel Simões, cara. Daniel Simões, né? Daniel Simões, tem razão. Até que o Carson invadiu, foi, pegou a mão dele, levantou e a mão dele terminou. Entrou daquele jeito dele, mandou parar. Mas ali, pra quem era do ramo como a gente tava. Cara, eu lembro assim, ó. Não sabia pra onde olhar, Exatamente, cara. A gente não sabia. Era aquela coisa pra nós, nossos heróis estão aí. Nossos heróis estavam todos ali. Não, eu lembro direitinho, até o Marcelo Gildes, que era o organizador e dono do evento, toda hora falava no microfone: atenção, valide, tantos minutos pra entrar. E eles instigando o Valide pra lutar, porque tinha uma rixa, né, cara? Entre o Ryan e o Valide, ele por ser aluno do Ryan, né? Tava lá: atenção, Valide, luta em tantos minutos, você não vai vir. E foi a primeira vez que eu vi os caras pagando campeonato, de verdade, né? Tanto é que o Carson trouxe o exército B dele na época, que era, na verdade, tinha começado ali. Já tinha o racha ali. Foi. Já tinha acontecido o racha, né? Exato. Da BTT, né? Foi, aquele time era o time segunda, era a segunda linha dele, time B, né? Sim, que acabou subindo depois do racha. Sim, foi. Legal, teve várias passagens que a gente conseguiu organizar e que foi top demais, né, cara? Só muita história, né? Eu lembro que no primeiro tava eu e o Tom no Rio, treinando, né? Tava com o Paulão Filho lá, né? Que era sinistro, né, da Carson, Nossa Senhora. E ele ia com nós de carona pra Campinas, que nós saímos do Rio, ia parar em Campinas e lutar em Campinas, né? Então, no primeiro áudio nós lutamos, eu e o Tom. E nós escrevemos o Paulão, né? Aí na hora que chegou lá, o Gil disse: cadê o Paulão? Cara, deu pra trás, né? Na hora de viajar lá, falou que não tava passando bem, não foi. Aí mudaram a chave tudo. Já tinha feito todo o esquema, porque o Ryan foi campeão, entendeu? Já fizeram tudo organizado para não ficar difícil, né? Sim. Era sempre mais ou menos assim, né, cara? Porque o Paulão era, nossa, onde que ele tivesse... Não, espantava os caras. Eu lembro uma vez que eu fui lutar, a gente viajou, saiu de Franca, foi lutar uma etapa do Campeonato Paulista na capital, e na sexta-feira, né? Foi um herói. Fui lutar uma etapa do Campeonato Paulista na sexta-feira. Lutamos sexta-feira, acho que o campeonato terminou 1h parece. A gente dormiu em São Paulo, acordou de manhã no sábado, foi pro Rio de Janeiro, e no domingo a gente foi lutar um campeonato no Cassino Bangu. Meu Deus! Eu lembro direitinho, chegamos lá, o Alex parou o carro, o guardador de carro falou assim: ó, deixa o freio de mão desengatado aí. Deixa solto. Como deixar assim? Deixa solto. Aí tá sentado lá dentro do ginásio lá, eu vi o carro do Alex passando na rua, de um lado pro outro, seu cara empurrando os carros pra guardar os outros carros. E nisso daí a gente tava na casa do Animal no domingo de manhã, o Animal falou assim: ó, eu não vou lutar não, já fiz tudo que eu tinha que fazer na minha parte, quem vai lutar é vocês, eu vou pra praia. Aí vamos lá. Aí ele falou pra mim assim: ó, vou te falar uma coisa, só não deixa o Paulão te botar pra baixo, né, cara? Aí eu falei pro Alex: que Paulão? Alex falou: Paulão, filho. Eu falei: como? Como que não deixa o Paulão te botar pra baixo? Eu tinha acabado Existe essa opção, né? Eu tinha acabado de ver uma luta dele com o Cacareco, cara. Eles se mataram naquela guerra lá. Minutos, né? Porque foi dando um overtime, né? E na casa da luta livre, foi bravo o cara, e naquela época chegou até quase ter briga, né? De jogar cadeira um no outro lá. Mas você imagina, cara, ele conseguiu botar o Cacareco pra baixo, cara, conseguiu. O cara faixa preta de judô e faixa preta de jiu-jitsu, né, cara? Ali arranca rabo bom de ver, né? Foi uma luta pegada, acabou o empate, né? Sopa de tamanho, né? Só dureza. Deu empate. Foi justo. Não terminava, não ia acabar nunca. Ele tava conversando dessa luta esses dias, assisti um podcast, exato. Ele tava falando. Ele apanhou 7 minutos com o Cacareco, aí o Cacareco cansou, aí ele conseguiu sobressair, mas sem ponto. Cara, sem ponto. Não conseguia. Não teve ponto. Não achava o outro, escapava toda hora. Mas é um nível, ali é um nível. Não conseguiram estabilizar nenhuma posição naquele dia ali, naquela luta. E tem que tirar o chapéu pro Paulão, porque eu fiquei sabendo que ele não tinha nem dormido, ele passou a noite inteira no bar.
E foi lutar no outro Em dia. vez de ver igual o Tanque Abbott, né? Saía do bar e ia lutar o UFC, Cara, né? você tem um short da ele, tem um short da lá, né? É isso aí. É a cara E era dele. muito assim, né, cara? E era bem um short com bolso lateral, tinha nada de sunga, nada. Era bem. Cheguei agora, toma aí pra Raiz, entrar, cara. Era muito desse aí, muito raiz hein, mesmo, cara. Paulo, raiz, É. hein, cara. Rodrigo, tem alguma história que você lembra aí, pra contar pra nós aí, que a gente agora na memória não me vem, cara? Engraçado que a gente teve. Sei que a gente teve várias, né, cara? Uma história lá do Rio de Janeiro, que você lembra dessa aí, e uma história aqui de Franca, dessas últimas nossas aqui, recente. Sem ser aquelas que a gente fez um monte de coisa errada, né, Alex? Assim, não pode falar. Né, Deixa eu pensar aqui, cara. Daqui é mais fácil daqui, né? Porque no Rio era muito criança, Sim, né, cara? sim. No Rio era muito. No Rio a gente ouve muitas histórias, né? Das poderosidades, né? Que o pessoal. cara, O exato. Carson chamava de poderoso, mas Sim. era um poderoso às avessas, né? Não é poderoso que o cara tem poder. É poderoso na de verdade, maluco é de mesmo, né, maluco. cara? Era o grau de maluquice. Era grau de maluquice. Mas eu tenho uma história engraçada que eu passei aqui. A gente estava numa boate uma vez chamada Cigali. Sim. E nós estávamos Sim. com alguns amigos. Sabe quando fica esse negócio de um esbarrando do outro? Eu virei para um amigo e falei, pô, os caras chatos esbarrando aqui. Aí ele falou, peraí, deixa eu lá falar com eles. Aí eu olhei para trás. Ele falou assim, acha os caras aí. Eu falei, ué, cadê os caras? Falei que você era sobrinho do Royce. Mas como eu tinha um amigo ali, se eles fossem embora, tava tudo certo. Eu falei, você é maluco? Como é que você falou uma coisa dessa? Beleza, corta. Um ano depois, o Joãozinho, um amigo nosso do Alto Padrão. Sim. Tô andando na rua ali no centro. O Joãozinho da Calbotas. Isso! Buzinei e falei assim, ô Joãozinho! De carro. E ele na rua com um amigo dele, falou, ô carioca, viado! Só isso. Corta de novo, meia hora depois, Joãozinho aparece na minha casa. Ele morava lá no condomínio. Bateu assim na porta da casa dos meus pais. Ô carioca, beleza? Tudo. Você viu aquela hora que você buzinou pra mim, eu brinquei com você? E você viu que eu tinha um cara do meu lado? Falei, vi. Você viu que eu falei, ô carioca, viado? Falei, vi. E daí, Joãozinho? Ele me deu um cutucão e falou assim, você é doido, velho? Você sabe quem que é esse cara? Eu falei, sei, o carioca, só estudou lá no Alto Padrão. Ele é sobrinho do Royce. Joãozinho era mais novo, tava com a mão em mim. Eu falei assim, Joãozinho, como é que minha mãe chama? Aí ele, sua mãe é Grace, né? Eu tiro a mão de mim, marrentão, né? Tira a mão de mim, Joãozinho. Cara. Fiquei propaganda é a alma do negócio, cara. E na hora que foi impressionado, me citou que o nome da minha mãe é Grace. Sim, Se não o cara. sobrenome. Ele já associou o sobrinho do Royce Grace. Mãe do... cara. Véi, sua mãe é Grace. Ei, 30 cara. anos essa história, tem 30 anos que eu dou Mas risada é disso, engraçado cara. demais, sabe? Olha só o tanto que mexia com a cabeça de todo mundo, né, cara? O tanto que causou impacto no jiu-jitsu quando veio pra nós, que principalmente pra cidade de Franca, que eu acho que a gente sempre teve um instinto de lutador aqui, né, cara? Sempre foi berço de lutadores aqui. A começar pelo que a gente sempre viu do Tom e o restante, nossa caminhada dentro do jiu-jitsu. Mas Franca sempre teve, eu sempre falei isso aí, que Franca proporcionalmente era maior do que Ribeirão Preto em relação a isso, do jiu-jitsu. Sempre foi. De frente, você Exato. na cidade, quase metade de Ribeirão Exato, Preto, né? exato. Tava sempre ali Sim. nas cabeças. E foi muito assim, cara. Então, o tanto que cresceu e movimentou toda a nossa geração. Era muito engraçado, porque a gente frequentava a mesma escola, cara, e sempre que encontrava, sempre tinha o assunto do jiu-jitsu, da luta e tal. E a gente respirou isso durante muitos anos, cara. Hoje, às vezes, não tem mais a mesma intensidade, porque antes a gente, como era aluno, e você ficava naquela gana pra poder ir treinar no horário tal. Hoje, como a gente acorda na academia, dorme na academia, às vezes, meio que, não é que perdeu, mas a gente não tem mais aquela vontade igual tinha quando começou, quando era aluno, quando tinha aquela dificuldade, tinha que marcar o horário, porque tal, tinha que cumprir horário no trabalho para depois ir lá treinar, então tinha muito essa diferença. E eu acho que isso um pouco que falta para essa geração mais nova. E assim, o que a gente está tentando fazer hoje em dia, que eu vejo que está diferente, porque de uns 10 anos para cá, cara, justamente depois que a gente parou de lutar os campeonatos, que a minha geração meio que fez dando uma freada em relação ao campeonato, meio que a equipe ficou um pouco parada. E a gente só cresceu ali dentro. De uns tempos agora, cara, aumentou. Eu senti, né, Alex, esse ano principalmente, há uns 2 anos atrás, mas esse ano principalmente com a chegada do Alex, cara, a gente sentiu que deu uma energia nova. E a molecada tá correndo pra começar a treinar pra lutar campeonato, cara. Tanto é que a gente tá fazendo um evento agora aqui em Franca, agora em maio, de Nogui,
com intenção de convidar todas as academias da cidade de Franca, não para tentar provar que uma equipe é melhor que a outra, não. A ideia nossa sempre foi do princípio de fazer o jiu-jitsu crescer e crescer para todos. Não só para a nossa equipe, mas para todas as equipes, porque é importante. E eu vou pegar uma frase do Fábio Gurgel no último curso que a gente fez com ele lá em São Paulo, que independente se você está treinando jiu-jitsu, que não seja na minha academia, mas que seja em outra academia. Mas que você faça, que você procure. Porque o benefício que tem o jiu-jitsu para a pessoa é muito grande, cara. E isso que a gente está vendo agora. Então, com essa força que está tendo hoje, está crescendo bastante isso daí. E você tem alguma coisa para perguntar para o Carioca, Alex? Alguma lembrança, alguma coisa assim, que às vezes me falha a memória aqui, de estar puxando algum episódio que a gente aconteceu aqui, porque o que a gente gosta de fazer bastante, e o Gustavo fala muito isso daí, que as próximas vezes a gente vai estar trazendo o pessoal aqui, tanto o Júnior quanto o Manimal, é que, na verdade, às vezes não é tanta posição do jiu-jitsu, é mais as histórias, cara, porque as histórias que eles têm pra contar, que a gente tem pra contar, é demais mesmo a gente passar isso aí, né, Alex? Você tem alguma coisa que você lembra de estar perguntando pro Carioca aí, alguma... As coisas que eu não posso perguntar. Assim, ó, chegou uma mensagem aqui pra mim agora. Tem alguém que está assistindo que está perguntando qual que é o seu Prolabore. Será que foi o Douglas que fez essa pergunta, Alex? Essa aqui é pergunta do Adriano. Coração gelado, né? Coração gelado. O Adriano é um que a gente tem que trazer aqui, porque é outro que sabe jiu-jitsu e a história de tudo, cara. História, o Adriano é um dos caras que a gente precisa trazer pra cá, pra ele contar pro pessoal, que o importante e o que a gente preza bastante, cara, é estar trazendo o pessoal pra passar a informação daquilo que a gente passou, porque nós podemos falar que nós fizemos jiu-jitsu desde o início, né? Principalmente pra nossa cidade aqui, né? Tem três revistas tatame minhas na mão do Adriano há 28 anos. Eu completei a coleção dele, foi lá em casa. É verdade. Ele olhou, pegou lá sem passo, foi debaixo da camisa. Essas 3 aí, depois você me devolve, Adriano. Não esqueci, não. Cara, olha só. Ele era aficionado, cara. Eu tenho uma memória muito boa pras coisas, mas a do Adriano é melhor. Não, ele é impressionante. Ele conta ele o dia, a hora, o lugar, quem foi, quem não foi. Ele tem uma memória fotográfica mesmo, exato. É impressionante o amor e o conhecimento que ele tem pro jiu-jitsu, né, cara? Era engraçado porque às vezes ele fazia comigo o seguinte: a gente chegava tinha um campeonato que quando ele percebia que o cara que eu ia lutar era muito foda, ele não me falava. Ele não deixava, só falava depois que terminava as lutas. Quando não era, cara, ele inventava, falava que você vai lutar com tal cara, e ele nunca tinha visto, cara. Aí a gente me botava uma pilha, porque a gente chegava nos campeonatos, pra quem não sabe, antigamente quando a gente chegava, as chaves ficavam coladas nas folhas de sulfite, bem na entrada na porta do campeonato. Aí você ficava lá procurando, mas eu não tô vendo a minha aqui. Nossa, tenho que ficar. A conta era sempre essa: preciso fazer 3 lutas pra ser campeão. Era sempre dessa forma. A gente sempre olhava pra você: 3 lutas pra ser campeão. Você não contava o que ia fazer. Aí ele ficava: cara, você vai lutar com o Hélio Fada. Aí eu ficava pensando: o que será que é Hélio Fada? Ele sabia. Falando nisso, teve um campeonato. Foi o primeiro campeonato profissional de jiu-jitsu em Ribeirão Preto que valia dinheiro, né? Aí nós fomos, né? O Fulvio era marrom e... já tudo era marrom. Eu tava pra pegar a preta já. E aí, o Fulvio tinha sido campeão na roxa, né? Brasileiro. Pesadíssimo. Isso. E aí, a primeira luta dele era o cara que tinha sido campeão brasileiro na marrom super pesado. Isso. Que era o Pelúcio, de Curitiba. Verdade, cara. O cara veio lá de Curitiba. Ele falou assim: vem buscar o dinheiro. Vem buscar o dinheiro. E fazendo aquelas. E ele cariocão, aquela marra. Aí ele falou assim: né, cara? Olha lá, Fulvio. Aquele lá que é o Pelúcio. Esse Fulvio vai pro banheiro vomitar. O cara chegava com 20 litros de maltodestrina assim, ó. Jogava assim: aí, galera, toma aí. E aí esse Fulvio, rapaz, foi lutar com esse Pelúcio. Deu 1 minuto e meio, cara. Acho que o Fulvio bateu no Pelúcio, tanto medo que tava. Foi, cara, foi. E ele descadeirou o Pelúcio, pegou as costas e deu mata-leão nele, rapaz. Cara, esse dia tava o Robert Dreiser. Tava. Né, que Ribeirão. Fabiano Scherer, pega leve, que era sparring do Minotauro. Pega leve. Que bateu o... Acho que ganhou do Robert na final. Fernando de Pero, da Aliança, que hoje, acho que se não me engano, tá fora do Brasil. Era um cara também bom de juiz pra caramba, cara. Eu perdi pra ele.
E o Fabiano veio tentar conversar com ele pra eles dividir a coisa. Ele não quis dividir o dinheiro. O Fabiano meteu o couro nele, cara. Sim, deu a chance. Deu a chance pra pedir. Antigamente tinha muito isso aí. Principalmente nos campeonatos que valia dinheiro, né, cara? Você podia negociar. E eu passei por várias vezes isso aí. Às vezes a gente negociava de dividir o dinheiro antes de lutar. E lutava. Pra ver quem ia pegar o primeiro e o segundo lugar não pode. Independente de quem ganhar, mas pelo menos. Exato, lutava pela medalha, mas o dinheiro era dividido. A despesa. Exato, exato. Isso aí tinha muito essa. E hoje, graças a Deus, cara, a gente vê que ainda continua dessa forma. Hoje, a maioria dos campeonatos que não são da federação propriamente dito, esses campeonatos, esses eventos que fazem fora, tipo Ribeirão Preto, hoje tem bastante evento. Comparado ao que a gente tinha, antigamente era um por ano, cara. Olha a diferença. Hoje você vai ter lá 4, 5 campeonatos por final de semana. Escolhe, né? Exato. E hoje os caras fomentam muito isso daí. Mas eu senti que até uns tempos atrás que não tava, a molecada não tava, muito por causa do excesso de informação, cara. Hoje a gente vê que as pessoas não se dedicam mais, cara, porque tem muitas outras coisas. O que a gente tinha na nossa época pra você fazer? Nada, cara. Nada. Exato. Não, eu lembro até hoje, quando ia ter campeonato, ou quando ia ter o UFC, o Alex juntava pra gente ir na casa dele de madrugada, ia todo mundo pra lá, né, cara? Era isso aí, Fita cara. do Pride. Fita do Pride, Ficava ali, a Cris trocando ideia, jantando, e eu e esse cara vendo o Pride de madrugada. Exato. Se matando lá no Olha isso aí, cara. Olha isso aí. Hoje, raramente eu consigo assistir uma luta de vale tudo. Não. Pra mim, perdeu a graça total do que era hoje. Porque, na verdade, eu vejo, por mais que não sei que queira desmerecer o lutador, mas perdeu o brilho. Parece que ficou muito comercial, parece, assim, né, cara? Antigamente era o Pride, era de 2 em 2 meses. Sim. Agora tem o UFC todo final de semana. Então não tem aquela expectativa. Não, acabou. Nossa, daqui 2 meses vai lutar. Que negócio de DJ Stars. Tá todo mundo esperando, porque vai ser só craque lutando ali. Sem kimono, Mika Galvão. Eu fui no 10 com a minha filha. Né? Olha que legal. Olha só, eu e minha filha fomos assistir o 10. Programaço, assim. Super evento. E outra coisa, a gente começou a assistir Vale Tudo torcendo pro jiu-jitsu. Vale Tudo era isso. Era o jiu-jitsu contra o karatê. Era confronto de artes marciais, né? Contra o Kung Fu. Então nós íamos lá torcer pro jiu-jitsu. A gente lutava jiu-jitsu para representar o jiu-jitsu. Você lutou Vale Tudo. Era isso. Depois virou o quê? Mixed Martial Arts. Né? A gente ia lá torcer pelos brasileiros. Exato. Os nossos atletas brasileiros que lutam jiu-jitsu, muay thai, wrestling, que seja, contra os gringos. Orgel e Marquier. Cara, ali a gente teve a oportunidade de ver o cara de perto aquela vez lá no EDCC no São Paulo, né, cara? A questão deles entenderem que tem que ter tempo e tem que ter categoria, porque a coisa funilou de uma forma que não dava pra você botar um atleta de 92, eu acho. O Orgel tava com 92. Foi, cara, foi, nossa. O Marquier, 4.000 de testosterona. Muito mais, 4.000 você foi humilde, né, cara? A diferença era muito grande do cara, né? Foi um divisor de águas do esporte. Então nós saímos, vamos lutar torcer pelo jiu-jitsu, ou torcer pelos lutadores brasileiros. Hoje o brasileiro mora nos Estados Unidos. Sim, já treina tudo. Exato. Eu sou lutador de preferência, é legal, tenha suas afinidades. Mas todo sábado tem alguém lutando, então não é tão... Tirou aquela aura do vai ter uma luta. Quando você tem toda hora, não tem tanta... Ficou meio maçante, na verdade, né? Virou esporte, né? É isso aí. As regras não favorecem. Você não consegue... Sim, nunca. Não. Favorece o wrestling, que é a sobreposição. E, na verdade, como o UFC tomou um pouco o lugar da audiência do boxe, né? Os americanos, que são os donos do evento do UFC, eles prezam mais pra luta em pé. Porque pro americano chama mais atenção, né, cara? Tanto é que os caras têm aquele WWE lá que a gente sabe que na verdade é uma... Isso é uma coisa que eu converso com amigos e pais de filhos de amigos. O jiu-jitsu, ele não é visualmente vendável. Quando você faz um post, as academias fazem posts da galera rolando, quem é leigo só vê o quê? 2 caras agarrados. Sim. Agora, se você tiver a oportunidade de fazer uma linha de 5 minutos de jiu-jitsu, né? Você vai sentir todas aquelas sensações que a gente falou ali agora. Agora, você vai entender que é muito além daquilo. É quase espiritual o negócio. Sabe? É o xadrez de corpo. Sim, é mental pra caramba, físico pra caramba. Mas se você não tiver no espírito, você nem sobe aquela escadinha. Não, você tá louco. Não tá louco. Eu fiz muito isso com meus alunos. Hoje em dia, eu pego muito no pé para que eles prestem atenção no que a gente está falando, porque se ele tiver o mínimo de atenção, um pingo de atenção, ele vai conseguir ler a situação lá,
sabe? Tentar escolher um caminho melhor, onde ele vai conseguir gastar menos energia, entendeu? Dar o bote certo na hora certa, sem ficar aquela coisa, sabe, do desespero, porque não adianta. Eu falo muito, friso muito nisso aí. A raiva, o ódio deixa você cego em qualquer situação, na luta principalmente. É a derrocada total. Ficou com raiva, ficou com ódio do que acabou. Você tá perdido, tá cego, não consegue realizar absolutamente mais nada. Eu tento trazer isso na indústria. Sim. No meu trabalho, em algumas situações, eu me vejo pressionado, nível de tensão lá em cima, com o prazo, com o horário, o relógio contando, todo mundo te olhando. Primeira coisa que eu penso, se desesperar é pior. É pior. Aí, E assim, você não pode desesperar, porque tá todo mundo te olhando. Se você desespera, a pessoa pensa, meu general aqui tá caindo, o que vai sobrar da gente então? A gente, na verdade, aí onde o jiu-jitsu salva. Exato. Se eu consigo sair de um estrangulamento, um cara de seguida pegando meu pescoço, eu sei que se eu botar o dedo aqui, torcer o pescoço, respirar um pouquinho, ajeitar quadril, matar o joelho dele, eu saio de uma situação crítica em que eu posso apagar, poxa, peraí, essa situação não é pior do que apagar. Ou tô com meu braço no pau no armlock ali, se eu desesperar eu bato, pioro, eu mesmo entrego a chave. Agora, se eu entender que se eu rodar o braço, esconder meu ombro, usar a técnica que a gente treinou, eu consigo sair daquela situação. Numa situação de trabalho, meu braço não vai quebrar. Eu não vou desmaiar. Então, ou seja, ela está numa prateleira abaixo de tensão. São situações que têm que ser resolvidas. Então, você, na maioria das vezes... Sim. Não, mas exatamente. Mas é aquela paciência, saber respirar, saber... Consegue lidar, não desesperar. Exato. Por exemplo, eu assumi a gestão há 1 ano atrás. Nós temos uma inversão dos papéis da empresa. Uma das primeiras orientações que eu pedi que as pessoas não falassem a palavra problema. A palavra problema só pode chegar para mim, para vocês, se um filho seu está doente, se o banco vai levar teu carro, pô, aí é complicado, aí é ruim mesmo, é problema. Agora, situações pertinentes ao dia a dia do negócio são situações sem ser resolvidas. Exatamente. Então, porque se você chegar, eu tenho essa situação aqui para resolver, a gente vai resolver. Agora, eu estou com um problema aqui. De repente, Alex, 1 hora do indústria, 1 hora tem 50 problemas para resolver. Tem. Você vai embora. É problema? Não é problema, é uma situação para ser resolvida. Vamos resolver a situação. Muda a forma como você vê a coisa. Por quê? Porque problema é um cara do seu tamanho estrangulando. Isso sim é um problema que eu não vou conseguir sair, a não ser que eu desista. Então essa talvez seja uma das grandes ferramentas que o jiu-jitsu dá. Conforme a gente vai lutando e vai ganhando e vai perdendo, mas ela vai te mostrando que é na dificuldade que a gente acha a solução. Sim. É na tranquilidade que a ideia boa vem. Que no apavoro não arruma nada. Força só é ruim quando é pouca, né? Exatamente. Mas quando falta. Quando falta. O Hélio Gracie é uma frase legal. Quando o cansaço chega, a valentia vai embora. Vai, isso mesmo. Então, peraí. Vamos no caminho mais tranquilo. Não vamos dar o gás todo aqui agora. É isso aí que a gente... Vamos sair rasgando, que é lá na frente. Então é mais perseverança, né? Mais tranquilidade, mais equilíbrio. Mesmo sendo uma arte marcial que tem agressividade. Então parece incoerente, né, quando a gente fala isso. Lógico, mas a gente que vive do jiu-jitsu, a gente entende o que é perseverança, suavidade dentro de uma coisa, de um esporte que tem a sua agressividade. Por causa, quando a gente lutava os campeonatos, por causa de ter essas chaves na entrada do campeonato, você contava as lutas que tinha pra fazer, e era muito desse tipo. Ó, vou dosar aqui, porque tem mais 2, 3 pra fazer ali na frente, e dependia, assim, a gente que não tinha uma técnica tão apurada, que seria capaz de finalizar todas as lutas no início, a gente batia pra ganhar de bandeirada, vantagem, 2 pontos, uma passagem de guarda, então a gente calculava isso aí, e eu falo muito pro pessoal, não gasta tudo, seja inteligente, haja de maneira inteligente. O jiu-jitsu te propõe isso daí. Tem hora de descansar. E outra, olha pelo óbvio, cara. Lute pela sua vida. Eu falo muito. Pessoal, busquem aquele instinto primitivo, aquele instinto de sobrevivência, aquele instinto que trouxe a humanidade onde a gente está hoje. Que tirou todos os seres humanos das cavernas, das florestas, venceu os obstáculos, rompeu barreiras aqui, e a gente chegou onde chegou. Seja inteligente, age de maneira inteligente, que você possa
lutar e continuar a sua sequência. É o que a gente faz, às vezes, quando o Taufik gosta muito de falar isso daí, o cara só sabe fazer corrida, só sabe fazer isso, fazer aquilo. Eu quero ver você correr lá uma maratona e ainda ter que lutar no final do dia ainda. É isso que é o difícil. Assim, nós, jiu-jitsu, temos essa capacidade. Não que vai correr uma maratona, mas no final do dia vai ter que enfrentar os caras lá no final. Porque para nós, no início daqui, para quem não sabe, os eventos eram todos nas capitais. Quando era São Paulo, era Rio de Janeiro. A gente tinha que pegar o carro aqui. Primeiro tinha que achar os corajosos que tinham vontade iguais a nós para montar o carro e disponibilidade financeira. Vamos lutar o campeonato em São Paulo, vamos. Ia lá lutando igual uns loucos, né? Dirigindo. Chegava lá tudo atrasado. Saía 3 horas da manhã, né? Todo mundo com a calça do kimono já ia mais ou menos vestido. Porque era a hora de chegar, sem comer, sem nada. Ficava tomando um chá, o Alex ficava sempre zoando que eu comprava uma garrafa de chá no posto, bebia o chá o dia inteiro, não comeu nada. Porque a minha preocupação era passar mal, cara. De nervoso, de tempo, porque era a hora que chegava, a gente não conhecia. Cara. Se eu comer daí 10 minutos me chama. Exato. E assim, pra nós, cara, que viemos do interior, como a gente tinha que lutar sempre na capital, a gente se achava inferiorizado. Pô, vai vir uns caipiras aqui pra lutar lá, hoje, quando chegava, os caras zoavam. Eu lembro até hoje, tanto que era engraçado, quando eu ia lá visitar o Manimal no Rio de Janeiro, a gente chegava com os moleques e falava assim, Fúvio, fala pra nós aí, portão, carteira, só pra o cara escutar o nosso sotaque e rir da nossa cara. A única vantagem nossa era que depois a gente batia neles lá, né, cara? Aí eu pedia pra zoar de novo, né? Vai, fala de novo, pede de novo aqui pra gente falar, né, cara? É a vantagem do jiu-jitsu. Dentro do tatame não tem preto, branco, rico, pobre, exato, cara, homem, mulher, isso é espetacular, homossexual, né, cara? heterossexual. Sim. Entrou ali dentro, você... O respeito é o básico para todos, cara, independente de qualquer coisa. A gente tem uma honra e um respeito pelo tatame, pelos amigos, por quem tá lá, cara. Às vezes a gente nota que as mulheres têm uma certa barreira de tentar entrar no jiu-jitsu, de treinar lá com nós. Não tem essa presunção aí de achar que, em certos lugares, eu não posso falar que toda regra é igual para todos, mas pelo menos para nós lá, e esses, vamos pôr aí, 29 anos que eu tô no jiu-jitsu até hoje, eu nunca vi uma falta de respeito, e eu falo muito, sim, eu sei que vai achar que é repetitivo, mas em algum campeonato que você foi, Alex, ou que você foi, Rodrigo, você já viu algum embate por causa da namorada de alguém, que algum aluno mexeu? Nada, cara, o respeito era tão grande, né, cara? O local que você pode deixar a sua esposa quietinha lá sentada no campeonato de jiu-jitsu. Ninguém mexe com ela, ninguém conversa com ela, ninguém fala oi pra ela. Nada. Porque todo mundo ali é lutador. Ninguém quer arrumar confusão. Não, e assim, e os caras sabem o respeito, né, cara? A gente tem um respeito muito grande, cara, às vezes, né? E assim, pra gente do jiu-jitsu, cara, a gente não consegue enxergar maldade ou malícia na hora que tá treinando. O nosso foco é ali lutar, ganhar, fazer uma posição, tentar ser melhor do que você foi ontem, tentar fazer aquilo que você não tá acostumado a fazer. É isso que é o grande legal mesmo do jiu-jitsu, né, cara? Uma coisa agora que eu nunca tinha pensado, e é muito verdadeira. Uma luta de jiu-jitsu você consegue ter a técnica, a estratégia, mas você também tem que ter o instinto. Sim, cara, sim. Que é o que o Carson falava, de galo preto e galo branco. E ele batia o olho no lutador e falava, isso aí é galo branco. Ou seja, pode ter técnica, pode ter estratégia, mas vai correr. A hora que o negócio ficar ruim, ele não vai dar conta. Vai mutucar. O instinto dele é ruim. Agora o galo preto que ele chamava, não. Esse o Valide talvez seja o maior exemplo. Sim. Tecnicamente limitado, estrategicamente não tinha inteligência nenhuma, mas um coração de não, e ele apostava, você lembra? Tem várias entrevistas dele, eu já vi ele falando do Valide, eu acho que foi uma vez no jogo que o Valide não tava, e ele falou, tem um aluno preparado lá, o Valide Ismael, um cara dedicado e tal, ele colocava as fichas nele justamente por causa disso aí. Porque o coração do cara era indomável, né, cara? O cara enfrentava qualquer coisa, independente de qualquer coisa. Estilo, mesmo né? sabendo, cara. Exato. E com nós aqui no início do Jiu-Jitsu em Franca foi a mesma coisa, cara. Por ser sempre por nós. Eu falo muito isso daí. A gente foi treinado para esse tipo de situação. Era tudo, cara. Tudo que a gente passava. Ontem, eu pensando para vir para cá, o que a gente ia conversar e tal, eu lembrando, cara, das dificuldades que tanto que o Adriano passou dificuldade, e uma época na vida profissional que foi tão complicado para nós, né, cara, a nossa cidade antigamente vivia em função da indústria do calçado, né, cara, hoje, graças a Deus, Franca não é dependente mais só da indústria do calçado, se diversificou pra caramba, mas naquela época era, então, aquela transição do mercado mudar aqui na cidade, ele causou um impacto muito grande para nós, né, Alex, que vivíamos isso aí, né? Então a dificuldade de lutar os campeonatos, cara, a gente ia lutar o campeonato e não tinha dinheiro para voltar, cara.
sabe? Não tinha, era contado, eu lembro direitinho. Ia na S10 do pai do Alex, eu dirigia o Adriano do lado, e a hora que dava uma descidinha, um ponto morto. Ponto morto, ponto morto. Sempre, cara, porque às vezes o dinheiro era contado. E assim, ó, chegava lá, cara, lutava com felicidade, cara. Mas depois tinha que voltar pra realidade, sabe? E assim, era uma dificuldade, tanto nos tatames quanto na vida pessoal. E por isso que eu friso muito de falar, cara, que o jiu-jitsu ajuda a gente de todas as formas, cara. Deu força pra gente continuar, sabe? Nunca baixar a cabeça, nunca desistir. Então, isso que é o legal da arte marcial mesmo, né, cara? Eu acho que é isso aí. A gente treinava talvez muito mais pelo instinto Muito de lutador mais, muito mais. do que por uma orientação, Exato. né, que a gente não tinha de uma faixa preta, Sim, de uma não tinha idade, essa de possibilidade, né? tínhamos que ir pro Rio beber um pouquinho da fonte, exato, voltar. exato. Você ia, eu ia. A gente ia lá, bebia um pouquinho da fonte, vinha e um alimentava o outro, né? Era meio ferro afiando ferro, né, cara? Exato. Era muito mais na vontade, no instinto, como você bem disse, Era demais, do que na técnica e na estratégia. Não, técnica nenhuma. Que é uma coisa interessante, Técnica porque nenhuma, né, instinto cara? você não ensina, né? Sim, não. Então é uma coisa legal isso aí- também. isso aí, porque cara, o que nos nasce. faltou Na verdade, eu acho que às técnica, vezes falta ser estratégia, fomentado nas pessoas. tinha que sobrar Sim. em raça, em Você instinto, tá louco, em, você tá louco. em vontade. Porque a técnica hoje você vai no YouTube e tem, né? É o que a gente fala bastante. A estratégia cara. Hoje, você posição, traça, você senta posição ali você vê, e faz combina finalização, ali exato. um plano Hoje você de tem essa jogo. possibilidade. A gente tinha aqui, ó, o Alex que foi visionário nesse ponto de filmar todos os campeonatos que a gente ia. Porque lá na frente, o que a gente começou a buscar mais e o que acrescentava no nosso jogo do jiu-jitsu eram as fitas de VHS. Onde eu errei, onde eu Exato. acertei. E assim, onde eu o legal, tive o Alex filmava oportunidade. todas as lutas, não filmava só as nossas, né? Tinha um acervo Ele incrível, né? filmava tudo, cara. E a gente analisava, o cara tá fazendo isso aqui. A gente voltava do campeonato com uma posição nova. É o nosso Paquetá. Toda vez. É, o Alex Paquetá. A gente voltava do campeonato com a posição nova, cara. Sempre, ó, os caras estão fazendo isso aqui agora. Toda vez era isso aí, né? Por não ter essa possibilidade de ter um faixa preta. Eu acho que foi isso, cara, que deu essa força pro jiu-jitsu de Franca crescer e se colocar onde se colocou nesses anos todos, cara. A gente só tirou bons atletas aqui. Se a gente for falar aqui, eu vou ficar até amanhã. De inúmeros atletas que passaram aqui em Franca, que são de Franca, que conquistaram vários lugares aqui. Pensando bem, a gente era brabo e não sabia. Exato, Olhando em cara. perspectiva Exato. agora. Você vê. É. E às vezes eu fico, cara, eu tenho ultimamente eu tenho uma dificuldade muito grande de dormir, principalmente porque a cabeça não para. E ontem, cara, eu fiquei com a minha cabeça batendo e lembrando dessas histórias, cara, do tanto que era difícil, passava uma situação difícil financeira, passava uma situação difícil no profissional, mas não deixava de lutar o campeonato, juntava um dinheiro e pagava, tinha o dinheiro contado da viagem, às vezes ia, cara, pra ganhar uma medalha, cara. Ó, você pega, Franca dá 90 quilômetros de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é 2 anos na nossa frente de jiu-jitsu. Chegou 2 anos antes, né? E eu lembro que quando a gente iniciou nos campeonatos para Ribeirão Preto, e a gente foi evoluindo, os caras de Ribeirão Preto começaram a ter medo de nós. Foi. Você sabe por quê? Você lembra quando o Iaro saiu da equipe Animal e o Jacão queria bater no. Lembro, eu Iaro, tava lá esse dia lá, que eu tava jogou- lá na Cava do Bosque. quebrou cadeira lá. Tava lá. Isso aí foi em dezembro de 99. Então. Eu tava lutando o segundo campeonato, o primeiro campeonato de faixa azul. Em Ribeirão Preto. Os caras de Ribeirão falaram, pô, rapaz, os caras de lá Franca são brigam loucos, entre eles, cara. lá eles são muito loucos. Eu sou selvagem, Ué, os caras. Bando de selvagem, né, cara? Tipo, os caras é fudido cara, mesmo. eu tava lá nesse dia. Se eu não me engano, quem separou a briga foi o Chevette. Olha, Olha pra você só. ver. Deu uma dura no Jacão e no Iaro, separou a briga dos dois, cara. E devia ser o causa disso inimigo aí, que tava cara. ali apaziguado. Você vê, né, cara? E era um cara que o Animal conta que acho que confrontou com ele 11 ou 10 vezes Olha só. com o Chevette, Ah, né? que rival. Ganhou É, 10 rival. e perdeu uma. Olha só. É, Olha só. é isso aí. Bom, pessoal, dá pra gente ficar aqui até. Bom, a gente já fica direto na academia, você ficou a vida inteira com a conversa, nossa, se estende demais. E eu só tenho a agradecer. E você tem umas últimas palavras aí, Alex, pra tá passando pro pessoal, pra lembrar? Não, é muito bom reviver, né? A isso história, né? Tem preço mesmo, E né, cara? assim, é gratificante a gente ter o Carioquinha aqui. Pô, ele esteve do lado das referências nossas, né? Sim. Do jiu-jitsu, que era o Gordo, o Gordinho, o Ryan, Jean-Jacques Machado, Foi. né? Nossa, Jean-Jacques tá Machado. louco, cara. Leão Teixeira, cara. Putz, é beleza, cara. Então, assim, cara,
Quem teve, teve. Né? Teve. Só uma lembrança aí, pessoal, para vocês ficarem. A primeira vez que eu vi a fita de VHS, e o Carioca estava junto comigo, lá na Morada do Verde. A gente estava na casa do Igor, da Opanã, aqui lá, e chegou o Tom e o Danin com a fita de VHS colocando. Você já sabia, né, cara? A gente nunca tinha visto, né, cara? O Carioca tava, então faz parte desde o início do início da caminhada, de como foi o jiu-jitsu foi apresentado para nós, cara. Então é uma grande honra ter você aqui com toda a experiência, tanto na vida profissional, na vida pessoal, cara. Exemplo de pai de família, de empresário, sabe? De empreendedor, de amigo, né, cara? De irmão, né, Alex? Podemos dizer dessa forma, né, Carioca? Deixa um recado pro pessoal aí que não conhece jiu-jitsu, que não conhece nada da arte marcial aí, pra gente finalizar aí, meu amigo. Quero agradecer a vocês, né? Como você falou, pô, mais de 30 anos de amizade, é uma irmandade, onde a gente se vê, é abraço, é beijo, aquele carinho que a gente tem. Tirando os 10 minutos sem perder a amizade, a gente quase se mata. Depois abraço, quando tá na rua, a gente sabe que pode contar um com o outro. É isso aí. E o recado é esse. Eu falei isso quando privilégio eu tive que pegar a faixa preta. Vocês me deram a palavra e eu falei: quem tem um pai, quem é mãe, ponham seu filho no jiu-jitsu. Ele vai dar voz ao calado, vai dar voz ao quieto e vai acalmar o valente. Ele vai dar postura, vai dar sentido de vida, vai dar princípios e valores que trazem a gente como a gente está num dia como hoje. 30 anos de uma amizade, 30 anos de respeito, de admiração. E o esporte de uma forma geral, mas a arte marcial e, no nosso caso aqui, é o nosso grande norte, né? Norte na vida, que é o jiu-jitsu. Eu acho que ele une essas coisas. Então fique aí, vamos fazer uma aula, faz um treino. É importante conhecer, eu acho que só vai fazer bem. Obrigado aí, mais uma vez aí agradecer, cara. pelas lembranças aí, pelas histórias. Só dando risada aqui hoje, né, cara? Obrigado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês aí. Espero a gente ter atingido, né, assim, o Gustavo aqui hoje, ter conduzido o programa legal, né, cara? Mas um abraço a todos, até o próximo, pessoal. Boa semana, bom feriado a todos.